O secretário da Beneficência Portuguesa expõe então seu verbo grandiloquente, aderindo ao movimento. É um instante de rara beleza, pois a Santa Casa já vinha albergando todas as vítimas do despotismo dos senhores cruéis, passando por cima da ojeriza dos poderosos. Poesias desfilam pela voz do senhor João Batista Perdigão de Oliveira, dando voz ao seu estro, e o senhor Antônio Papi Júnior mostra sua sensibilidade com as musas. Quem diria que com armas aparentemente tão frágeis e atualmente tão desprezadas como a poesia, nós enfrentaríamos os gigantes do autoritarismo e da desumanidade? O simpático Dr. Frederico Borges o sucede. Os bravos, os aplausos, iam num crescendo fascinante, exprobrando a lei do ventre livre, sucedendo na locução Raimundo Brito e Francisco Dias Martins. O padre João Augusto da Frota, digno de encômios e respeito de toda a população, usa a sensibilidade de seu espírito em frases eloquentes, em meio a bravos emancipacionistas. Aplaudido de pé, abaixa a cabeça modestamente, e só se houvera como tribuno pela magnanimidade da propositura e urgência das medidas. O Dr. G. Studart vem à tribuna num estilo dourado e não contenho a emoção ao perceber que tem consigo uma carta que eu, Castro Alves, escrevera anos antes. A emoção me faz ficar interdito, enquanto lhe a lê. Recordações perpassam suaves por meu espírito, e nem percebo que lhe sucede o poeta Antônio Bezerra de Menezes, voltando a mim quando das palmas, que lhe acolhem o talento. Depois Dr. Domingos Rodrigues da Silva, aderindo com seus pares à Libertadora. Quando pensavam que já haviam desfilado os nomes mais representativos, as vozes ilustres das várias agremiações presentes, ergue-se o ilustríssimo senhor Tenente Felipe de Araújo Sampaio, e, após saudar a todos com palavras de grande efeito espiritual, coroa sua dissertação com a alforria de sua escrava Joana, de 25 anos, a quem ensinara a ler e escrever, o senhor Luiz Xavier da Silva Castro dá liberdade à escrava Filomena, da mesma idade e com 3 filhas. Dr. Picâncio oferece sua adesão com uma opereta beneficente, e o senhor Pedro Hipólito Girardi, cidadão francês, oferece a venda de uma noite no seu quiosque, no passeio público. O venerável da LM Fraternidade Cearense, oferece 50 mil réis, e o senhor César de Lacampe, cônsul da Alemanha, outros 20 mil réis, para serem utilizados na alforria de mais escravos. O momento vivido de profunda imantação nos destinos pátrios, refletia-se, desde aquele momento, como marco renovador de uma raça, como bastião de luta e de glória, e todos vibramos com os passos decididos dados por aqueles homens e mulheres, a maioria dos quais ligados diretamente aos troncos da maçonaria, nomes que passam a perlustrar o grande livro da vida, em feitos dignificantes, gravados na história do país, de forma marcante e decidida, pela sua atuação no movimento abolicionista. João Cordeiro, José Correia do Amaral, Dr. Frederico A. Borges, Antônio Bezerra de Menezes, Dr. Manuel A. de AST Portugal, Capitão Justino Francisco Xavier, João Crisóstomo da Silva Jattai, José Caetano da Costa, João Carlos da Silva Jattai, João Batista Perdigão de Oliveira, e Eugênio Marçal, Francisco José do Nascimento, e Antônio Napoleão e tantos outros. JJT Marrocos encerra a reunião, coberto de aplausos e os sons das bandas militares, seguindo-se a assinatura e adesão de todos os presentes. E, acompanhando-os um número incalculável de Josés e Joões, de Fredericos e Marias, de Joanas e Carlos, de antigos negros e brancos abraçavam-se em alegria. Foi, em meio àquele júbilo que, do plano maior ouvimos no ambiente a voz do Cristo a nos saudar. Amados, num dia que não está muito longe, o Ceará haverá de abalar o Brasil e o Império, fazendo ver a meu enviado Longinus que, quanto antes se der a abolição, melhor será, para que mais espíritos não se transviem e caiam nas agruras dos atos da impiedade. Estou feliz. Mister prosseguirá alimentando todos os focos do descontentamento, do Amazonas ao Rio, até as terras gaúchas,
para que o Brasil ouça meu pedido de caridade e fraternidade entre todos os povos que estão neste coração geográfico do globo. Sei que os frutos que ora colhemos vêm das lutas de Nabuco e Patrocínio, Castro Alves e Rui, Clap e Luiz Gama, e abençoa a todos no incentivo e amor de sempre, para que venhamos a ver a redenção da raça negra. Alguns companheiros simples e humildes se ajoelhavam e deixavam que lágrimas corressem pelos olhos. O recinto se nimbou de luz que, partindo daquela assembleia, subia e ia atingir regiões mais altas, dando conta do que ali se passava em raios rútilos, formando no local o centro de uma estrela cujas pontas convergiam para todas as regiões do país. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 4 anos depois, no dia 22 de março de 1884, o tigre da abolição se encontrava em Paris, onde recebe a notícia feliz que o Ceará, obedecendo ao impulso generoso de seus homens, havia respondido ao apelo de sua marcha libertadora, e daí a 3 dias decretaria extinta a escravidão naquele estado, ou província. Então, feliz, exclama: "Ah, terra do sol, a Europa ouvirá seu grito." E ele se apressou em organizar uma festa, para a qual convidou a sociedade mais representativa da França, não podendo jamais esquecer o mestre que ambos venerávamos. Victor Hugo. Embora o famoso literato de Os Miseráveis não tenha podido comparecer, nos anais da história ficaram para sempre gravadas as palavras que os irmanaram, naquele momento festivo, em que o Ceará dava um passo à frente, puxando o Brasil para novos rumos. Foi seguinte o teor da carta que José do Patrocínio enviou a Victor Hugo. Venerando mestre, do dia 28 de setembro de 1871, uma lei declarou que ninguém mais nasceria escravo no Brasil na data de 25 de março de 1884, dentro de 3 dias, uma província brasileira, o Ceará, graças aos esforços de associações abolicionistas decretará e fará cumprir esta outra lei. Ninguém mais morrerá escravo no meu território. O crime, vê-se, pois, acometido de todos os lados, mas ainda assim não está de todo punido. Mais de 1 milhão de homens gemem ainda no cativeiro. O dia 25 de março dá mais um golpe profundo no adversário secular. Depende de vós, venerando mestre, tornar este golpe decisivo. Basta uma palavra. Ela atravessará os mares e irá repercutir no espírito do imperador Dom Pedro II, que veio sentar-se à sombra de vosso gênio. Vossa palavra ressoará como um incentivo supremo na alma dos que lutam pela liberdade integral de seu semelhante. Com essa palavra, venerando mestre, se enxugarão as lágrimas de 1 milhão de infelizes, que gemem esmagados por um opróbrio imerecido. Eu sei que o verdadeiro gênio tem sempre uma face vulgar: a bondade. Vosso coração não hesitará, ele virá a bater ao lado do venerando Schlecher. Uma palavra para nossa nobre causa. Mestre, é a causa dos oprimidos. O último, mas o mais fervoroso dos seus admiradores, diretor da Gazeta da Tarde José do Patrocínio, Rio de Janeiro. A carta de patrocínio, tal como seu discurso, durante a ágape, foram redigidos em francês. Apesar de seus protestos, não compareceu ao mesmo o famoso literato francês, representando a elite local o senador Victor Schleicher, que presidiu o banquete, apesar de sua avançada idade. Falou o ilustre representante do parlamento francês, entre outras coisas. Meus senhores e caros concidadãos, estou certo de que interpreto fielmente os vossos sentimentos, exclamando: honra aos cearenses. Que eles recebam as homenagens de nossa simpatia e de nossa admiração. Creio também ser vosso intérprete, dizendo aos abolicionistas brasileiros: avante! Perseverai nos vossos esforços. A nação que mais se tem dedicado ao serviço da humanidade. A pátria emancipou os escravos de suas colônias, a França vos contempla, a República Francesa vos honra. Os franceses de todas as opiniões políticas estão convosco pelo coração e pelo espírito. Victor Hugo.
o amigo de todos os oprimidos, o defensor de todos os deserdados, está impaciente, ele quer ter a notícia de vossa vitória definitiva. Não cesseis de agitar a opinião, até que tenhais arrastado todo o império a seguir o nobre exemplo da província do Ceará. Exprobrai ao imperador, que é, dizem, um espírito liberal, a humilhação de ser o único soberano do mundo civilizado que reina sobre ilotas. Trabalhai sem descanso, abolicionistas brasileiros, enquanto não houverdes resgatado a vossa pátria de ser o único país culto que ainda conserva a mais degradante instituição dos países bárbaros, a escravidão, e esse crime social que, para a estupefação da Europa indignada, a Inglaterra de Clarkson, de Wilberforce e de John Bright, cobre neste momento com a sua bandeira no Sudão. Termino aqui, meus senhores e caros concidadãos, levantando um brinde à abolição completa dos escravos no Brasil e no mundo inteiro. A carta de Victor Hugo só chegaria no dia seguinte às mãos de Patrocínio, mas nós, seus companheiros de luta, aliados ao antigo ex-escravo Luiz Gama, nos rejubilamos. Caravanas iam de um lado para o outro no Brasil, entre os estados ou províncias, a fim de levantar os ânimos, apressar a liberdade, auxiliar os negros e oprimidos, agitar a opinião pública. A carta de Victor Hugo dizia: uma província no Brasil acaba de declarar abolida a escravidão no seu território. Para mim esta notícia tem um alcance imenso. A escravidão é o homem transformado em besta dentro do próprio homem. Tudo quanto sobrevive de inteligência humana dessa vida animal, é propriedade do capricho do Senhor. Daí cenas abomináveis. O Brasil deu na escravidão um golpe decisivo. O Brasil tem um imperador que é mais do que isso, é um homem. Que ele continue. Nós o felicitamos, nós lhe rendemos a nossa homenagem. Antes do fim do século a escravidão terá desaparecido da face da terra. A liberdade é a lei humana. Sintetizemos em uma palavra a situação do progresso: a barbaridade recua, a civilização avança. Victor Hugo. As grilhetas se derretiam frente à arremetida dos fogosos cavaleiros da abolição. Em razão disso, apesar do grande movimento que ocorria em São Paulo, apesar dos companheiros do Rio, o Ceará pairará sempre como pioneiro intimorato, através de sua libertadora, nas lutas de emancipação da raça negra. Nem é menos verdade que mesmo o Dr. Cordeiro, um século depois, em espírito, receberia minha Marília ao descer do avião, quando ela, por primeira vez passava por território nordestino, a divulgar as verdades espíritas. Porque se a abolição já foi conseguida, nós ainda não cumprimos todo o programa de emancipação brasileira, e nem o progresso evolutivo de nossos espíritos. Capítulo 18. A jangada da liberdade. Se o Rio conhecia o tigre da abolição, o Ceará teve no seu dragão do mar o anônimo e intimorato verbo em ação emancipacionista. Francisco José do Nascimento, em meio à violência das lutas, sem pensar no perigo que corria a sua própria vida, sem fazer conta do silêncio com o qual procurariam sufocar suas ações no porvir, sem procurar cargos de evidência, sem trombetear méritos, não se deixou jamais esgotar em ações de valor. Humilde e tostado pelo sol ardente, enrijecido pela luta no mar, calejado pelo afã da labuta diária, este jangadeiro simples, nascido em canoa quebrada, enfrenta a morte e traz sua contribuição histórica inenarrável. Que lhe represente a multidão anônima de negros e pardos e brancos intimoratos que lutaram pela abolição. Sua vida quase se interrompera, quando, com poucos dias de vida, uma espinha de peixe lhe atravessara a garganta. Os pais aflitos correram rio acima atrás do vigário. Vale-nos Nossa Senhora do Rosário. As palavras ingênuas e cheias de fé atraíram entidades benéficas. Nossa Senhora do Rosário era adorada pelos negros do Brasil. Uma imagem sua fora doada por Marília ao movimento Inconfidente, uma imagem paulistinha, roubada ao regaço da terra onde a esconderamos, e sua invocação traduzia uma chamada a uma coletividade de almas piedosas, que procuravam atender a tais súplicas.
O menino simples precisava ficar e o plano espiritual intercedeu. Sucedeu-se o milagre. Com este nome a intervenção dos espíritos, no socorro ao sofrimento humano, ganha corpo em diversos credos, porque os servidores do Cristo não procuram a gratidão, nem exigem o reconhecimento dos seus feitos aos sofredores, antes agem muitas vezes anonimamente ou sob as vestes invocadas pelos necessitados em angústias. Mas intervém dentro de um poder maior. Intervém através das diretrizes mais altas e amplas, quando surrupiam das vascas da agonia aqueles que recebem a moratória do ressarcimento do vaso físico. Tal se deu com Francisco que, a bordo do Tubarão, após conhecer a liberdade e beleza das praias do Ceará, tangidas pelos ventos e o cantar das palmas dos coqueiros, vê com horror o bárbaro tratamento aos negros. Sob seu olhar incendiado de terror, a liberdade desceu seu manto branco de poder. Se em 1874 está no porto, em 1877 conhece a seca do interior, nas árvores retorcidas a suplicar o socorro da água. Foi aí que veio a conhecer nosso amigo João Cordeiro. Não fosse ele um lutador como milhares de Joãos, não fosse ele marcado pelo Cordeiro, para lutar e alcançar a fama. E ambos se unem. Durante o ataque da fome, que tangia os desgraçados do sertão e a varíola, a peste que os encurralava nas cidades, morreram 66 mil desgraçados, ambos se encontram a benefício dos infelizes. Quantas histórias verídicas, quantas tragédias, quanta luta derramada. João Cordeiro, como comissário-geral dos socorros públicos, Francisco José Nascimento, segundo prático da capitania do Porto de Fortaleza, seu eficaz colaborador. Dom Pedro II, instado pelo momento, resolve socorrer os retirantes. Este mesmo Longinus propõe a construção de canais de irrigação para o Nordeste, que até hoje não se constroem para, deste modo, alimentar a indústria da seca, nas mãos poderosas dos indiferentes e dos escravos de Mamon. Os corvos agorentos, os mercadores de carne humana correm precipícios a comprar, por preços irrisórios, os escravos, vendidos em lotes, no medo que domina os fazendeiros. Quanta miséria moral, na compra de mulheres de corpo bem feito, para satisfazer os apetites sexuais dos fazendeiros do sul e seus feitores, e até moços para o regalo sórdido dos desvios do sexo. Da lavoura, os escravos são tangidos como mão de obra, para as estradas de ferro Sobral e Baturité. Quando passa a peste, há necessidade de se adquirir mais escravos, alimentados à escassa farinha. A dramaticidade das cenas vividas, nas ruas, com a peste, e nas levas dos esqueletos ambulantes, nos portos, comove os dois amigos João e Francisco. É João quem funda a Sociedade Cearense Libertadora. 30 de janeiro de 1881 a decisão é aclamada. Artigo 1º, um por todos e todos por um. Parágrafo único. A sociedade libertará escravos por todos os meios ao seu alcance. Por testemunho daquele juramento, um punhal lançado com ímpeto sobre a mesa grande, coberta com pano preto, com 2 lanternas nos extremos e 20 cadeiras em torno, ocupadas por 20 bravos, a portas fechadas na sala de aço. Entre os 20, o jangadeiro Francisco José do Nascimento. Começa a luta cruenta, na soltura de um por um dos escravos. Há um fato que marcou profundamente a vida de Francisco. No vapor paragoniza uma mulher livre, embarcada como escrava no Maranhão, com 4 filhas, que irá ser vendida no Rio de Janeiro. Ela está morrendo de fome, em desespero por ver suas filhas amaldiçoadas com a escravidão, sendo ela livre. De quantas histórias, de quantas tragédias que similares esta se comporá estes 400 anos de trevas. Os jangadeiros intervêm, o chefe de polícia toma-lhes o partido. O Pará levanta a âncora, deixando a mulher seminua e esquelética no porto ao lado das filhas. Dia 30 vez de nova arremetida,
Desta vez contra o navio Espírito Santo há 30 criaturas para exportar e os jangadeiros são chamados ao embarque. Mas outro gigante se adianta. O negro Antônio Napoleão. Conhecido e respeitado, ele comprara a própria alforria e a duras penas conseguirá juntar dinheiro para comprar a liberdade da própria mãe. Desde então, seus recursos e de diversos companheiros convergiam para o mesmo fim. O escravo liberto passava a trabalhar para auxiliar a alforria de mais alguém. O vulto negro se aproxima, no seu gingar característico, os braços musculosos afeitos a tarefas duras, a carapinha já embranquecendo, dir-se-ia um gigante saído da pena de um Hugo. Praeiros, ninguém arreda da areia. Ninguém faz o transporte. Observa com olhar firme e fiel os companheiros. A um salvar a vida durante uma tempestade, a outro salvara de uma briga de rua, a um terceiro auxiliara, num instante de precisão. Tem alguém aqui que deseja o dinheiro maldito deste trabalho que se adiante, porque tem liberdade para fazer o que quiser de sua vida, mas nós não somos tão pobres, que vamos nos tornar renegados diante de Deus, fazendo esta desgraça. Eu não comboio, fez um aderindo ao seu apelo. Também eu, responde outro. Os homens do Espírito Santo ficam indignados. É a primeira greve dos trabalhadores assalariados no porto e não por melhores salários e sim pela libertação de 30 criaturas negras. A polícia é chamada a intervir. Sob as baionetas ameaçadoras, adianta-se o vulto conhecido de Francisco José do Nascimento, que verbaliza a atitude de todos daí para frente. Nos portos do Ceará não se embarcam mais escravos. O dono da carga oferece R$1 milhão por leva de 5 negros transportados. Mas o encontro que haviam tido instantes antes na palhoça do peixe, a palavra empenhada, a honra vale mais. Dos trapiches os escravos escutam um grito. Abaixo a escravatura. E o Espírito Santo zarpou sem sua carga, venciam os praeiros. Aturdidas as autoridades levam a ferro e fogo a determinação de reabrir o tráfico. O povo os pressiona. Os casos de arbítrio são acusados nos diários do porto. Um dia os praeiros ficam sabendo que a bordo de um navio viaja uma mulher de nome Francisca, com 7 filhos, que pertencia ao senador maranhense Marcelino Nunes Gonçalves. Ora esta mulher já era por lei livre e os praeiros a surrupiam a bordo. O caso repercute até as cortes. O senador pede a intervenção do imperador, e o jornal O País, mais tarde tão liberal, ataca aos abolicionistas. Passam-se os anos em lutas tais, até que em 1881, Francisco, João e Napoleão tomam conhecimento pelos jornais. 2 negras. Do major da polícia. É um desafio, ou uma cilada. Nós estaremos prontos. A beleza das 2 mulheres as havia antecedido. Homens de poder reclamam 2 presas para seus apetites libidinosos. Na calada da noite os praeiros e a libertadora conspiram. De manhã bem cedo, começam a chegar os batalhões da infantaria e cavalaria. Como lutar contra tantos sem armas? São 2.000 soldados armados contra milhares de cidadãos desarmados. Como imaginar que a milícia se preste a um ato tão indigno, que, pela posse de 2 mulheres, toda uma cidade, um estado, um país, um império se põe em armas, de tal modo? E mais. Por 2 negras. Temerosos, os comerciantes cerram as portas. O governador se prepara para demonstrar sua autoridade. Pomposamente, em Assinte, o navio apita, e a tropa clama vivas ao imperador, ao governador, ao comandante das armas. Tendo à frente Francisco José do Nascimento, os libertadores resolvem aceitar o desafio. Primeiramente se reúnem num subúrbio e depois vêm à praia. Tentam recorrer judicialmente. São impedidos por um juiz mancomunado com os poderosos. Mas ninguém se rende, a palavra empenhada pelas 2 mulheres. No vapor, agasalhados,
Os donos das servas esperam impacientes. Que bote, a não ser o dos militares, as transportaria? Como atravessar entre o povo, sem ser alvo da ira dos praeiros, do povo, do escândalo que isto causaria? Os senhores haviam resolvido transportar as escravas dentro de uma carruagem de luxo, totalmente ocultas, até que estivessem em segurança na mão da guarda. Aquelas mucamas preciosas, mais do que pela beleza, representavam o próprio poder do escravagismo. Quando a carruagem está próxima ao trapiche, 2 homens avançam à frente do carro e retornam pelo caminho que tinham vindo em disparada. O povo demora um pouco, bem como os soldados, a perceber o que estava ocorrendo. João Carlos Jataí e Cândido Maia, 2 abolicionistas decididos da Libertadora, haviam raptado as escravas, deixando-as em lugar seguro. A multidão aplaude e vai ao chefe da polícia, dirigindo-se para a Associação Revolucionária, desmoralizando o governador Leão Veloso e seus 2.000 homens armados. Não há remédio senão o Espírito Santo zarpar-se em suas presas e todos reconhecem que quando Francisco José do Nascimento fizer uma afirmação ela era respaldada na coragem de todos. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Definitivamente, todos agora entendiam que assim era. Chamado a tomar partido, o coronel Lima e Silva, sobrinho do Duque de Caxias, responde que cumprirá seus deveres militares, mas de forma alguma empregaria seus homens na pega de escravos, ou perturbaria uma greve justa. Com a ajuda da esposa, Dona Joaquina Francisca do Nascimento, o incansável dragão do mar constrói um galpão na praia para albergar escravos, e é ele quem recebe na ponta de Mucuripe José do Patrocínio, para depois seguir como seu convidado para o Rio. Recebendo das mãos do povo da corte uma subscrição com alto valor em dinheiro retruca. Sou um homem pobre. Muito obrigado. Não vim à corte por causa do dinheiro. Que se compre com ele a carta de alforria para 2 ou 3 escravos ou quanto dê. Muito tempo depois, na República, ele foi nomeado major da Guarda Nacional, e seu amigo governador do Ceará. Faleceu em 1914, esquecido e pobre, em meio à cidade sitiada por jagunços. Mas se os homens lhe negavam a homenagem merecida, ele era recebido com alegria e festas pelos negros pelos quais lutara tão bravamente. Capítulo 19. Amazonas. Na casa do governador da província do Amazonas, a conversa corre solta, e as tarefas se avolumam. Sinhazinha, diz a esposa do Dr. Teodoreto Souto, como vão as tarefas do clube juvenil? Mãezinha, as moças vão se desempenhar ao máximo, bem como os rapazes, para a coleta das espórtulas. O Dr. Oliveira Aranha acha que este espetáculo do circo uruguaiano haverá de ser o último golpe nos redutos da escravização. E vais levar o teu buquê de flores, querida? Sim, mãezinha. O Dr. João Lopes Ferreira disse que de ninguém mais será este buquê servido. Estou certa de que ele terá trabalho em arrematá-lo, iaiá, pois os moços hão de tudo fazer por um sorriso teu. O governador entrou e contemplou a sala, cheia de adereços, que seriam vendidos aos presentes ao espetáculo. Relembrou os outros comícios, as passeatas, os mitins, desde que se instalara em março de 1870 a Sociedade Emancipadora Amazonense. Desde o primeiro momento a loja maçônica não ocultara seus propósitos, inscrevendo em seu primeiro artigo que o fim da Sociedade Emancipadora era de livrar o maior número possível de escravos, auxiliando o governo a acabar com aquela nódoa nacional. Todas as verbas eram utilizadas na compra de cartas de alforria, que eram entregues em solenidades festivas, para darem exemplo, a fim de vingar o móvel de tanta luta. O fundo da abolição contara com a figura emérita do Dr. José Lustosa da Cunha a Paranaguá, cujas leis na província visavam a dificultar a entrada de novos escravos. A província os tinha em número calculado em 1.500 almas e a contagem regressiva começara e o grito e liberdade ecoava até Belém.
Desde 4 de maio de 1884 a Loja Maçônica Amazonas e a Sociedade Libertadora 25 de março haviam adquirido o jornal abolicionista amazonense, e inauguravam sua nova frente de luta, em meio a uma assistência representativa, solenemente, no próprio Palácio do Governo. Ainda estava fresca em sua memória a memorável passeata aos Flambeaux com a nova diretoria da agremiação tomando posse. Dona Elisa, vendo o esposo que chegava, veio cumprimentá-lo com carinho. Está cansado, senhor meu marido? Sim. Creio estarmos chegando ao fim de nossas lutas. A senhora desatou-lhe o nó da gravata e convidou-o a sentar um pouco. Doutor Teodoreto fitou-a com carinho e a filha que arranjava por melhor modo seu buquê de flores, atando com fitas. E o bispo? Dom João Lopes e os outros decidiram-se por apontá-lo publicamente. Nenhum prelado, por mais importante, deixara de atacar nossos propósitos, tendo uma vida vergonhosa como a deste senhor. Não recuaremos diante dos poderosos, dos falsos representantes do Cristo, que com seus discursos mercadeiam a vida humana, da forma mais cruel, após proferir sermões evangélicos. Dom Benício será publicamente desmascarado. Delisa suspirou fundo. Conhecia a moça vítima da sedução feita pelo secular. Sabia o que isto representaria de sofrimento para a família da mesma. Porém reconhecia que os ataques do bispo à Libertadora Amazonense, sociedade composta apenas de senhoras, e a Sociedade Abolicionista 1º de Janeiro, dirigida pelo farmacêutico Manuel de Azevedo da Silva Ramos, que haviam conseguido o maior número de alforrias, precisava de uma resposta à altura. Não tivesse este senhor a acusá-lo a pecha de sedutor e outros recursos usaríamos em nossa defesa para desmascarar-lhe os propósitos, mas, da forma como a luta vai, não se pode ter complacência, sem escolher meios mais suaves. Eu te compreendo. Sei que teu cargo. Não me fales disto. Não me preocupa senão minha consciência, meu dever frente a estes negros. O cargo os homens me deram, se o quiserem de volta, é deles, porém antes, hei de proclamar abolida a escravidão no Amazonas. O escândalo alcançou seu propósito. A anunciatura precisava tomar posição frente à acusação de sedução dada a Dom Benício, em público. A desmoralização do escravagista tornara mais rápida, acelerar o processo. As grilhetas e gargalheiras derretiam sob o vulcão do sediço terreno da moral. À noite, no circo, o palhaço faz suas brincadeiras. Seu chapéu serve de bandejas espórtulas que disputam espaço. A esposa do Dr. Aprígio Menezes tira das orelhas um par de brincos de ouro que é leiloado. A filha do governador comparece com seu buquê de flores naturais, propugnando pela liberdade. Senhoras recolhem donativos à porta. Nos dias que se seguiram, as notícias choviam do interior, dando conta da alforria dos negros, sem demanda de sangue. Empolgado, Dr. Teodoreto compareceu a uma solenidade em palácio, e não pode deixar de exclamar para o povo ali reunido: não há mais escravos na capital da maior província do Brasil. Aplausos coroam aquela declaração. Uma comissão de deputados propõe outorgar o título de benemérito ao governador. Todos se rejubilam. Mas a reação do obscurantismo não se fez esperar. Aquela atitude feria profundamente os ânimos nas províncias maiores, dava um golpe nos escravocratas que do interior do Rio ainda mantinham suas trincheiras. O presidente do Conselho de Ministros, Lafayette Rodrigues Pereira, acaba de demitir-me. Dona Elisa fita o companheiro com os olhos rasos de lágrimas. Papai, isto é uma injustiça. Não, filhinha. Fazem-me justiça, castigando-me pela coragem com a qual me conduzi até aqui. Farei jus ao castigo, levando a cabo o que me propus a fazer. O que vai fazer, querido? Antes de entregar meu posto, darei uma resposta a estes escravocratas. Os operários são chamados a trabalhar.
No dia 10 de julho de 1884 é inaugurado na Praça 28 de Setembro o Pavilhão da Liberdade. Escravos comparecem. Os últimos a ganhar a alforria, para que se decretasse, mesmo diante do castigo, o término da escravização do homem. Frente aos amigos e à família, aos negros e homens do povo, Dr. Teodoreto exclama: já não existem mais escravos nesta província. Uma ata lavra o evento, e, no dia seguinte, ele entrega finalmente o posto ao coronel Joaquim Sarmento, dirigindo-se ao Rio de Janeiro, onde sua simples presença assula a malta negreira e o cumula o povo com provas de gratidão, admiração e amizade. O mesmo Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá lhe faz a entrega de um mimo do povo amazonense: um tinteiro de prata e uma caneta de ouro cravejada de diamantes. O tinteiro fora lavrado artisticamente com 3 figuras representadas: a justiça, a fama e o comércio. A justiça tinha uma estrela de brilhantes na cabeça e uma tábua na qual se lia: Amazonas Livre. De julho de 1884. Adriano Pimentel e o Barão de Maracaju representavam a multidão que ovacionava. As festas na corte contaram com sua presença marcante. Vendo-o, o conde comentou com a princesa: a mesquinhez cobra pela derrota um preço que julga devido, o cargo. Esteja certa, querida Isabel, a redenção do negro terá por preço a dinastia e o trono. Capítulo 20. Justina Maria, 18 de agosto de 1885. As ruas do Rio de Janeiro regurgitavam de povo. Negros, forros ou alugados vendem seus quitutes, suas quitandas, os barbeiros fazem seu trabalho em plena rua. Aquele povo de negros e pardos, irmanados pela dor que lhes traz a escravidão e a cor da pele, se compreende, se comunica, num linguajar que mistura os vários dialetos africanos, com seu português atravessado. Um moleque arisco, que costuma levar os recados e ganhar alguns cubras com eles, atravessa em meio à massa humana. Vem correndo em direção a uma velha que vende ervas medicinais no chão. Mãe Joaquina. Mãe Joaquina. Que menino. Morreu em Justina. Morreu em Justina. A velha negra franziu a testa, olho firme mergulhando no próprio interior. Não fazia uma semana em que seu amigo Patrocínio viera comprar umas mesinhas para sua mãe. Há alguns meses ela chegara trazida por ele de Campos. Era mulher bem parecida, negra formosa, que encantara desde menina muitos homens. A infeliz tinha atraído a seu olhar do cônego de Campos, que mais tarde a abandonara à própria sorte, fazendo-se quitandeira para sobreviver. A senhora ouviu? Sim, moleque. Quando sai o enterro? Às tardes, doje mesmo. O fio buscou ela tarde. Aliás, isto é próprio de filho mesmo. Seu Patrocínio já sabia que seu mal não tinha cura. Hoje o dia tá acabado. A velha foi arrumando suas mesinhas devagar, guardando nas sacolas que levava com sacrifício, no seu passo cansado pela idade. A breve tempo a rua se esvaziava aos poucos, dos negros e pardos. Iam todos a espalhar a notícia. Ficava aqui e ali um ou outro para dar continuidade à nova. Morreu em Justina. A notícia chegou a Nabuco e João Clapp, quase ao mesmo tempo. João Clapp comentava no momento: para cada 2 habitantes livres há um escravo. É isto que pesa para que estes miseráveis deputados fluminenses dêem seu voto contra a abolição. Mas a importância do café em São Paulo ajuda nossa causa. A imigração é um apoio a mais contra o uso do braço escravo. O moleque entrou pela porta como um azogue. Que aconteceu, moleque? Morreu em Justina. Os dois se entreolharam com um ar de aborrecimento. Aquela não era apenas mais uma quitandeira de Campos. Mesmo que fosse, eles estavam justamente lutando para que negros e brancos fossem considerados igualmente. Minha Justina, nascida mina na África,
ex-escrava de Emerenciana Ribeiro do Espírito Santo, cedida por esta o então eminente cônego honorário e pregador da Capela Imperial, condecorado com as Ordens Rosa do Cristo, cônego de Campos, examinador sinodal do Bispado do Rio de Janeiro e deputado da mesma província, o bacharel João Carlos Monteiro, era mano dono do jornal Gazeta da Tarde, José do Patrocínio, amigo e correligionário idealista fundador da Confederação Abolicionista. É preciso avisar os outros. Em poucos instantes, deixavam alguns colaboradores com ordens expressas quanto às tarefas, e, tomando casaco e chapéu, saíam para as ruas. O Rio de Janeiro conheceu aquele dia a atitude firme dos abolicionistas sinceros. Quando chegaram à tarde, após muitas andanças e providências à casa de Patrocínio, tiveram dificuldades de entrar. Um coche puxado por cavalos negros estava à porta da entrada. João Clapa abraçou o amigo, que comovido chorou. À hora do caixão sair, adiantaram-se 4 homens muito conhecidos. O povo os observava com admiração. Rodolfo Dantas, que dirige pareceres ao imperador, Prudente de Moraes, que mais tarde representará o Brasil República, Campos Sales, famoso tribuno então, e futuro presidente da República, e, por fim, Rui Barbosa. Outras figuras tão ilustres quanto estas acompanham o féretro da mulher de 45 anos, quitandeira em Campos, que servira aos desejos do cônego, pai de Patrocínio. Apesar dos momentos difíceis vividos e da exacerbada mágoa para com aquele que fora seu pai, o ex-farmacêutico da Santa Casa de Misericórdia está estranhamente calmo e lúcido. Em seus ouvidos soa ainda o refrão repisado do velho Arsênio, que cantava como denúncia a sua condição de negro forro, retomado como escravo. Branco é muito honrado, não bebe catambá, meu branco na condição, mas faze negro forro praze ele trabalhar, como um cão. Ele mesmo denunciara seu pai por ter tomado a C-92 daquelas almas livres, como escravos seus, alegando protegê-los. Ironia cruel fora de vê-los servir para pagamento de dívida paterna, após sua morte. E agora ali está sua mãe. Como lhe doía não ter podido fazer mais nada por ela. Verdade que sua luta pela própria subsistência e abolição depois lhe tomava todo o tempo. Não preocupa com esta velha, meu filho. Você tem sua ocupação. A humildade da mãe o machucava muito. Como compreender o que lhe dava aquela fortaleza interior, que lhe permitia até mesmo perdoar seu algoz, quando ele, Patrocínio, vinha com acessos de intemperança emocional, insurgindo-se contra a figura paterna. Ele, naquele momento, rememorava tudo quanto haviam se dito sobre isto. O bondoso mulato, apesar de toda a sua evolução, ainda estava arraigado à ideia de revolta, quanto à figura do pai ardiloso e mesquinho. Nenhuma piedade havia para com ele. Nenhuma lembrança boa. Sua mãe, contudo, espírito de escol, afeito ao sofrimento, só reconhecia a alegria de tê-lo por filho, orgulhando-se dele, e, consequentemente, somente por isto, perdoava sem mágoa o homem que a usara e humilhara. Ele estava no seu direito, meu filho. Ninguém tem o direito de escravizar ninguém, mãe. Isto se a dizer eu acho bom e certo, mas não é coisa que se meta na cabeça de quem sempre foi servido. A evolução espiritual da mãe era algo ainda inatingível, para o heroico lidador da liberdade, de vez que a piedade e perdão são as últimas conquistas morais do ser humano. Uma leve franze na mão tocou o seu ombro. Ele voltou-se. Era a negra Zefinha, amiga de sua mãe. Beijou-lhe a mão, como faria uma dama da corte. Uma bela e loira mulher aproximou-se, chamando-lhe pelo nome. Abraçou-a como a uma irmã muito querida da sua raça. Era Chiquinha Gonzaga, minha parente e comentada musicista, escândalo da sociedade carioca. E o tigre, abatido pela dor, foi descendo a rua, com os olhos molhados de pranto. Ao seu lado, inúmeros espíritos lhe amparavam a caminhada. Isto bafejou em seu pensamento ideias diferentes.
Meu pai partiu execrado, com dívidas de vulto. Minha mãe, em silêncio, congregou as melhores pessoas do Rio de Janeiro, para acompanhar-lhe o adeus físico. Ele sentia como se tivesse duas mães. Começara sua carreira política na ironia de um discurso difamatório ao imperador, mas Isabel, a princesa, desde o primeiro instante, lhe merecera versos arrebatados que ele conseguira sob a inspiração da lembrança da grandeza do baiano Castro Alves. O eco de seus passos é repetido por outros que lhe estão ao lado. E ele sente a falta da presença da mulher que elegera por sua mãe espiritual. Isabel e Justina Maria eram duas mulheres que marcavam indelevelmente o espírito sofrido e lutador de José do Patrocínio. Num sobrado ouvia-se o som do piano. À aproximação do cortejo as pessoas saíam às sacadas dos sobrados. O piano silencia, o comércio fecha as suas portas. Alguns cães vaidos se encolhem nas calçadas, enquanto os sinos repicam o toque fúnebre. Abraçada pela mãe e pela avó, acompanhada de perto por antigos romanos, que aguardam como pessoa de importância, para eles, Justina Maria adormecida desprende-se do corpo, calma, rumo a colônias espaciais que lhe aguardam o regresso. A equipe de Ismael se diligencia em trabalho constante, acompanhando seu pupilo e seus amigos nas lutas edificantes que abraçaram. Os ecos do sofrimento de Patrocínio tingem unidades de irmãos no Ceará e Pernambuco, onde ele estivera, pela causa abolicionista. Aquela mulher simples e escrava é que representava para ele o elo a prendê-lo à causa, o elo que o fazia o representante dos escravos brasileiros. Vendo a figura franzina de Rui, que acompanhava elegantemente o féretro, ele se perguntava o que fazia com que o antigo moleque de senzala, que ele fora, tivesse tanta ligação e afinidade com homens tão cultos e inteligentes, como aquele baiano minúsculo e determinado e aquele outro poeta seu amigo, que tinha arrebatado multidões com seus versos que ele admirava tanto. Pensava com carinho no condoreiro que partira tão cedo. Mal se dava conta que eu pessoalmente o amparava, sentindo que sua alma corajosa e severa ainda teria muito sofrimento pela frente, dos quais a morte de sua mãe era apenas um pálido introito. Justina Maria cingia o espaço, enquanto seu corpo baixava à sepultura. A abolição estava em marcha. Neste mesmo ano Isabel não se cansa de entregar cartas de alforria a escravos do município neutro. Capítulo 21. A negrinha e o laço. Maria Augusta desceu bem prazenteira do quarto. O baile da corte ia dar o que falar. Tanta gente importante, tanta distinção, os músicos, a família imperial. Desceu para a sala, fresca como uma flor orvalhada à noite, em quem o descanso punha efeitos de suavidade. As manas disputavam entre si as graças dos toucados. A sala recendia perfume de murta e o pai saíra a tratar de negócios. Ambrósia, onde anda o meu laço dourado de prender o cabelo? A mana inquirida voltou-se com um gesto vago. Aquele que veio da Espanha? Sim. Yaya já procurou por todo lado. Yazinha disse que o viu pendurado, ao lado da cesta de costura traço não vi não, Maria. Quem sabe na caixa de chapéus? Maria retornou ao quarto sempre à pressa. Queria por força usar o toucado, para ver se lhe emprestava um encanto oriental. Além disto, combinava com o leque e os arranjos do vestido novo. Subiu a escada e parou à porta. Distraída, uma negrinha mirava-se no espelho ricamente adornado de moldura lavrada, ajeitando no cabelo o laço tão procurado. Estava tão encantada com ele entre os dedos que não ouviu os passos chegando, nem a pessoa que, parada à porta, a observava. Mirava-se com os olhos boliçosos e engolia a imagem prazenteira, sorrindo para seu rosto ali refletido. Virava para o lado, recompunha a expressão, ajeitava o laço ora de um modo, ora de outro. Que mundo de pensamentos desencontrados, que multidão de sonhos se ocultavam no simples laço de fita, que apanhara ao chão, oculto atrás da penteadeira do quarto, no momento em que cuidava da arrumação.
Um só momento de sonho, de forma singela e tão ocultamente acalantado. Maria Augusta não o viu, não o sentiu, contudo, deste modo. O desejado e tão procurado adorno estava iluminando o rosto negro da jovem mucama. Seus dedos se crisparam de raiva. Tomada por um sentimento de aversão, totalmente tolhida em seu raciocínio, a jovem explodiu num grito que ecoou pela casa. Jacinta. A pobre moçoila, acostumada aos repentes de mau humor da dona, jogou rápido o laço sobre o aparador, e com os olhos assustados respondeu. Iaiá, eu ia guardar. Encontrei atrás do móvel. Sou atrevida. Bem posso imaginar onde andam as minhas coisas que somem de repente, e, como por encanto, depois reaparecem. Não, senhora. Sua peste, sem precisão nenhuma. Então achavas que podias usar o que era meu, sem licença? Negrinha vadia. As outras moças chegavam, atraídas pelo alarido casado por tão pouco. Inutilmente eu e demais amigos presentes tentávamos equilibrar-lhe a emoção e a raiva. Maria, o que te deu? Para que este escândalo? Pois não vês, Iazinha? Eu a procurar feito louca meu laço, para usar hoje à noite, e esta ladina me havia tirado, sem cerimônia. Contava, por certo, usá-lo escondida em alguma destas festas de negros. Talvez no carnaval, no intrudo, ou nas danças do paço, quando os negros desfilam. Você quer ficar bonita, não é, Jacinta? Perguntou com azedume e ameaça na voz. A negrinha, conhecendo-lhe a zanga, temendo os maus tratos, que sempre eram infringidos nos negros naquela casa, pôs-se a chorar medrosa. Cala-te, maldita. Vais aprender a nunca mais pegar o que não lhe pertence. Te ensinarei a ser vaidosa. Que vais fazer, Maria? Perguntou-lhe a mana, em transporte de receios. Iaiá, eu não peguei nada. Suplicou a serva. Encontrei jogado. Ia devolver, ia guardar. Pois sim, e jovem jogou com força a escrava, levando-a a escada abaixo. A outra não ousava retrucar, sem reagir. As moças seguiam com medo. Apenas, Iaiazinha implorava, inspirada por nós outros. Maria, deixa disto. Iaiá, perdoa. Eu não peguei de propósito. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por suas chagas, Iaiá. Maria Augusta arrastou a negrinha até a cozinha. As panelas do almoço ferviam no fogão de lenha. Ela empurrou a escrava para um canto. Tomou de uma panela e encheu com água que fervia. Maria, não, gritou a irmã mais nova. A negrinha cobriu a cabeça com as mãos gritando. Iaiá, pelo amor de Deus. Maria Augusta derramou a água fervendo sobre a cabeça da mocinha, exclamando. Vais ficar linda com este laço de fogo. Impossível impedi-la. A negrinha gritou de dor e de pavor, enquanto tentávamos minimizar-lhe as dores. As demais escravas aturdidas olhavam sem entender a cena. Só quando ela voltou para a sala, em demanda do quarto, é que correram para socorrer a pobre mucama. Enojada, por ver que a seu tocado estivera na carapinha da negra, Maria Augusta tomou o laço e atirou ao lixo. Jacinta, com o rosto retorcido e machucado, era cuidada pelas servas da casa, em revolta muda, recolhendo-se a senzala. Carregou no peito o ódio, a mágoa e no rosto as marcas de seu sofrimento, desfigurada pelo resto da vida, enquanto Maria Augusta tentava com sorrisos e faceirices encontrar um noivo nos bailes do palácio. Foi numa noite como aquela tão esperada, que a jovem adentrou o vasto salão, sob as luzes dos lustres de cristal. Em Petrópolis tudo era festa e regozijo. Fora sancionada a lei dos sexagenários. A princesa seria recebida efusivamente, junto a Dom Pedro II, o conde Deu, os ministros. Havia alegria nos semblantes. Caxias comparecia com seu traje de gala.
As moças aguardavam que os cadetes, mais o Visconde do Rio Branco, e os membros do ministério, se apresentassem. Maria Augusta bebia os refrescos, abanando-se com o leque, já esquecida do laço e da mucama. Era graciosa e pequenina. Um pouco robusta, sem atrativos maiores que a mocidade. Mas seus modos atraíram um jovem engenheiro, recém-chegado à corte, e que contava com a simpatia do imperador. André Rebouças não consegue tirar-lhe os olhos de cima, encantado por ela. Desde o outro baile quis se sentir atraído pela moça. Ela se abanava, o olhar atento a outras personalidades, às vezes cochichando com a irmã ao seu lado, procurando identificar os convidados, a saber qual o melhor partido. Estava tão distraída que nem percebera o olhar que ávido a acompanhava. Só deu fé de si, quando o rapaz, à sua frente, com uma mesura, declinava. A senhorita me dá o prazer desta dança. Ela ergueu o olhar, deparando com um rosto comprido e moreno, o olhar melancólico, um bigode que cai pelos cantos da boca e uma rala barba sob o queixo. Seu talhe esbelto, elegante, com paletó e a gravata trançada ao pescoço. Mas logo o reconheci. É o jovem engenheiro mulato, apadrinhado do soberano. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Do rosto do jovem, com a face ruborizada, Maria Augusta derrama o olhar rápido pelo recinto. Num canto, políticos conversam animadamente sobre os últimos sucessos das leis. Escravos com ricas bandejas servem as mesas, enquanto alguns pares já se levantam para dançar. O piano toca alguns acordes, os violinos se aprestam no acompanhamento de uma valsa. André observa o rubor da jovem viscondessa e sem mágoa entende. Maria Augusta vira-lhe o rosto. A desfeita é evidente. A manaiazinha olha o moço assustada. Seu olhar como que se desculpa. André está fincado ao solo. Já conhecera outras vezes estas expressões de repúdio e de piedade. Não apenas no Brasil. Voltara de há pouco tempo da Europa e lá fora recebido com afeto até por Carlos Gomes, mas depois na Itália, tivera dificuldade para arranjar um hotel onde pudesse se hospedar. Um mal-estar percorre o salão. Algumas damas cochicham por entre os leques. Um par para de dançar e observa a cena. Do meio dos políticos um marechal se distingue, pelo aspecto apurado. Dirige-se sem pestanejar para o engenheiro. Meu caro doutor, poderia acompanhar minha esposa nesta dança? André sorri do amparo que lhe dá o genro de Dom Pedro II. O conde deu cofia os bigodes com um sorriso malicioso. André dirige-se em passos elegantes e firmes para a princesa e todos param de dançar, enquanto a princesa Isabel e o engenheiro André Rebouças volteiam pelo salão. A viscondessa morde o lábio e baixa a cabeça, procurando disfarçar. Sua desfeita encontrara na família real mais um móvel para enaltecer o engenheiro. Ao seu lado, como que para espicaçá-la, João Clapp comenta. Veja a elegância do Dr. André Rebouças. Um homem como aquele, sua cultura, seu cabedal. Sempre nos primeiros lugares, tal como o pai, eleito deputado pela Bahia, no Parlamento Imperial. Saia que ele esteve entre os 5 primeiros colocados na escola militar. Acaba de chegar da Europa, onde esteve em Lisboa, no Porto, Coimbra, Sintra e Covilhão. Visitou Madrid e Paris, e chegou até Turim, na Itália, Bolonha, Veneza, Trieste, Spezia, para depois dar com os costados em Munique, Londres, Nova York. Anda muito abatido desde a morte de seu irmão, e de seu pai. Sim, mas é a alma, a simplicidade, o trabalho infatigável e constante das lides abolicionistas. Maria Augusta desejaria retirar-se, mas não ousa, pois todos os olhares se voltam ora para ela, ora para o casal que valseja a luz dos candelabros. Escusado dizer que ninguém a tirou para dançar aquela noite, nem mesmo os empedernidos e teimosos deputados fluminenses,
que apenas compareciam aos saraus, para dar vazão às pesquisas que faziam do avanço abolicionista. A princesa aproveitou o ensejo para perguntar a André sobre sua viagem à Europa, os lugares que mais o encantaram. Apreciei muitíssimo minha estada, majestade. O sucesso de um brasileiro, meu compadre e amigo, a atenção de sua esposa encanta o meu coração. Pois a quem te referes? A Carlos Gomes, com o seu espetáculo Guarani, que estava sendo ensaiado no Teatro Régio. Li o libreto que estava em provas, e em Milão assisti à primeira apresentação de Fosca. Ele foi chamado mais de 10 vezes em cena, ainda no segundo ato. Ele estava com seu paletó de trabalho. Modestíssimo, como sempre, falamos muitos do Brasil, de quando pensa tornar, das lutas pelo índio, pelo negro. Mas disseste que ele era seu compadre. Tornou-se, então, com o nascimento de seu filho, sua esposa, natural de Bolonha, Dona Adelina Peri, me convidou para o batizado. Gostaria que se concedesse uma pensão a este artista, que tanto honra o Brasil, majestade, pois sei o quanto o imperador e o conde Deu apreciam a cultura, e a saber-se de outro brasileiro que mais dignifique do que Carlos Gomes, o nome de sua terra. Bem eu sei e confio que teus requerimentos a respeito a membros do Senado e ao meu marido encontram eco, nem é menos verdade que me contaram o quanto sabes ser generoso não só para com eles, mas para toda a obra de emancipação do negro, ao qual tua bolsa não regateia recursos. Mas a música chegava ao fim e o engenheiro conduziu a nobre dama em direção ao esposo. Deixou-se ficar mais um pouco e de longe fitava a viscondessa com tristeza. Lembrava-se do apuro que sofrera em Nova York. Procurava um lugar onde pudesse se alojar com os amigos, e fizera algumas tentativas infrutíferas. Diziam-lhe 100 quartos vagos e indicavam-lhe outro hotel. Depois de rodar por algum tempo, acabou sabendo que os lábios não diziam, mas os olhos revelavam, era a sua cor que impedia a obtenção de uma vaga. Muito a contragosto, teve que recorrer a outro amigo, o filho do cônsul brasileiro. Com esta interferência conseguira um quarto no Washington Hotel, mas era obrigado a tomar as refeições no quarto, para não causar incômodo aos demais hóspedes. Seu quarto era imundo, mas depois o transportaram para outro, cuja saída era direta na rua, o que impediria já de incomodar os outros convivas. Em razão da cor também não pudera assistir ao espetáculo da grande Opera House. Agora que estava à frente de vários movimentos abolicionistas, onde fazia de tudo um pouco, desde que não lhe pedissem para fazer discursos, o que sua natural timidez impedia, agora que finalmente tinha algum dinheiro e pensava em constituir família, a desfeita da jovem no baile, prostrava-lhe as esperanças. Fitou a família imperial. Sentia um carinho tão profundo pelo velho rei, por sua filha, pelo conde Deu. Aquela era a única família que teria dali para frente, além da multidão de negros que desejava libertar, para que conhecessem, como ele, a satisfação de aprender e trabalhar, servir e honrar a pátria, sem jamais deixar-se abater pelo infortúnio. João Clapp se aproximou dele. Trataram de assuntos relacionados a um comício que se faria por aqueles dias. Há muito serviço, temos que limpar o teatro, pregar os cartazes, fazê-los ainda, distribuí-los e vamos fazer um leilão para mais fundos de alforria. Trabalharei e podem contar comigo para os gastos, mas não me coloquem para discurso ou leilão, que não tenho jeito para isto e acabarei afundando o movimento. Lançando um último olhar para a viscondessa, Rebouças pediu licença para se retirar. Passo no jornal amanhã, logo cedo. E, para não chamar ainda mais atenção sobre sua pessoa, saiu disfarçadamente pela porta, apanhando o chapéu e demandando a rua. Na calçada, uma negra esmolava com seu filho. Rebouças levou a mão aos bolsos, tomou algumas moedas e jogou-lhes. A negra olhou admirada aquele mulato arrumado que saía dos bailes do palácio, e guardou pressurosa dádiva. Aquela noite estava ganha. Capítulo 22.
1887, Carlos Gomes. Carlos Gomes andava pelo aposento e abatimento intenso. Estava amargurado com problemas de saúde e financeiros de vulto. Os empreiteiros de vila exigem pagamento imediato, dissera o mensageiro. Que fiquem com a casa, já que a construíram a seu modo, e não como eu desejara. Respondera-lhe em tom amargo. Partira-lhe o filho, com apenas 4 anos de idade. Nosso pequeno Mário. Pranteara Adelina sufocada de soluços. Mister avisar o compadre André que perdemos seu anjinho loiro. Não se passaram anos sem que nova dor lhe abalasse o coração. Angelina, não me abandones. Às suas expansões de ternura e dor, a esposa respondia com um olhar abrasado pelas febres, as faces afogueadas, as carnes flácidas pela pouca alimentação que as sustinha. Em vão tinha lutado todo aquele tempo. A ajuda que lhe chegava de Dom Pedro II não poderia devolver-lhe o filho e a saúde da esposa. Numa noite, repentinamente, Adelina piorara. Em vão chamou médicos amigos. Sem tornar a si, a pobre esposa a sucumbir à dor de ver-lhe partir o filhinho. E agora era Ítala, que estava doente. Passara quase toda a noite entre orações e pranto ao pé da cama da menina. Era um escravo da dor e da tristeza, sentia-se como o último dos homens. Em seu quarto despojado de luxo, adentrei reverente. Adelina jazia amparada por amigos na colônia espiritual onde eu mesmo me albergara. Como ajudá-lo? Falou Luiz Gama, secundado por alguns escravos e índios que veneravam o querido amigo, pelo carinho com o qual se houvera para com eles, na época Guarani. Mister afastar a menina dos miasmas que a sufocam. Nosso amigo precisa repousar. Índios amigos trataram de magnetizar o maestro, cuja cabeça tombou sobre a mesa, enquanto outros providenciavam socorro à jovenzinha, arejando espiritualmente o ambiente. Incontinente, enfermeiras trataram de neutralizar as irradiações de preocupação e tristeza que a mãezinha lhe lançava, mesmo à distância. O pequeno Mário, com os cabelos anelados, aproximou-se do paizinho adormecido, chamando-o brandamente. Num transporte de sonho Carlos Gomes desprendeu-se com ele, indo à distância do aposento, em viagem astral rumo ao Brasil. O pequenino mostrou-lhe uma casa singela. Antônio Carlos Gomes desejava perguntar-lhe o que andava a fazer, saber da esposa, mas o menino apenas o convidou a entrar. O maestro observou a singeleza da residência, onde uma aura de felicidade pairava. Curioso viu sobre o aparador uma foto sua, que saíra nos jornais do Rio de Janeiro. Estava toscamente emoldurada e uma vela ardia em devoção ao seu lado, guardada por flores singelas. Ele não entendia. O pequeno Mário mostrou-lhe numa mobília tosca uma sanfona. Esta lhe pareceu familiar. Sem saber como, relembra. Fora em 1884, há uns 3 meses quando retornara ao Brasil, após uma turnê à Europa, famoso por sua ópera Guarani. Ardia de vontade de rever amigos e parentes, de passear pelas ruas de sua cidade natal, Campinas. Do desejo à vontade, permeando o oceano chegara para rever os companheiros da loja maçônica Amizade, onde fora iniciado a 24 de julho de 1859, na capital paulista. Lembrava-se bem de como a isto conduzira seu irmão carnal Manuel Santana Gomes. Todos lhe davam a conhecer o entusiasmo das lutas pela abolição. Estivera com Nabuco e Bonifácio, enviara libretos a alguns jornais, fora reconhecido na rua. Entusiasmara-se. Estava passeando em sua cidade, quando ouviu da carruagem os sons de Guarani. Ordenara ao cocheiro que parasse, ficando uns momentos a ouvir. Parecia-lhe ver a cena, tão nítida se mostrava naquele momento em sua mente, com a visão da sanfona. Sim. Era isso mesmo. Encontrara um negro, ao rés da sarjeta, executando sua ópera de tal forma, que dir-se-ia um mestre de música.
parara perplexo, deixando-se ficar a ouvi-lo, até que o último acorde o arrancasse do arrebatamento. Meu filho, conhece música? Quem lhe ensinou? Senhor. Quem lhe ensinou música? Não sei música, não senhor. Como não sabe? Toca magnificamente. Conhece o nome da música que acabou de executar? Sim, senhor. É o Guarani. Quer estudar comigo? Eu lhe ensino. Você tem um talento nato. Vou arranjar-lhe estudo. Não quero, não senhor. Você não quer estudar? Muito obrigado, patrão, mas não quero não. Mas, meu amigo, sabe de quem é esta música que você acabou de executar? Esta música é minha. Eu sou Carlos Gomes. Eu posso garantir seu estudo. Deve partir comigo. Porque não quer estudar, mudar sua vida. Não vou, não senhor. Eu quero ficar aqui mesmo. Carlos Gomes não podia entender tanta obstinação, pois o negro estava jogando fora uma oportunidade que, por certo, jamais de novo apareceria em sua vida. Querendo, contudo, colaborar com o músico, perguntou: Diga-me o que mais você deseja nesta vida? O homem olhou meio ressabiado. Diga. Prometo que auxiliarei, se estiver ao meu alcance. O escravo olhou sem jeito, mas criando coragem, falou: O que mais eu queria era ser livre, como os passarinhos, que voa para onde quer, ter o meu amor, com aquela que me fez ter vontade de tocar umas músicas que bole com o coração da gente, como esta sua música que se chama o Guarani. Como esta música do senhor. Quer dizer, então, que eu queria era mesmo ser forro, pois não tem maior riqueza no mundo que a liberdade, não senhor. O maestro tocou as mãos do sanfoneiro e o fizera entrar na carruagem, que rumou em direção à casa de seu amo e senhor. Lá Carlos Gomes, com sua fama, com seu dinheiro generoso, convenceu o dono a vender-lhe a liberdade do sanfoneiro. Havia até esquecido o fato, que, no momento lhe fora tão importante, mas que depois se perdera em meio a tantas lutas, as tribulações havidas. Vê, paizinho. Falava o menino. Aqui o senhor é venerado como um santo. Fosse um santo não terias partido, nem tua mãe, nem estarias voltas com tantos dissabores, como me vejo e nem com tantos cuidados com tua mana e Ítala. Nisto, uma mulher de cor entrou no ambiente, trazendo pelas mãos um negrinho. Carlos, vamos fazer a oração da noite. O pequeno, nomeado com o mesmo nome do maestro, ajoelhou-se em obediente aceitação, repetindo as falas maternas, para arrematar ao final. Obrigado, Pai do céu, pelo meu pai, pela minha mãe e pelo maestro Carlos Gomes. Deu um beijo na mãe e foi dormir. O maestro chorou com a singeleza da oração infantil. No ambiente harmonioso, luzes argênteas cobriam-no de balsâmica esperança e consolação. Foi assim que retornou ao corpo. Os primeiros raios do sol chegavam e ele, tomando a pauta, iniciou um trabalho que mais tarde dedicaria a Isabel, pela redenção dos escravos, a peça Luxiavo, que lhe valeu dos amigos Nabuco e Rebouças o cognome de um maestro da abolição. As vibrações e ingentes esforços dos índios foram coroados de êxito. Nos dias seguintes, Ítala apresentou melhoras no estado de saúde. Logo saía do leito e amparava o pai, nas disposições a seguir. E, através do oceano as emanações das orações singelas e puras dos lábios de uma criança, davam alento ao grande brasileiro, para a continuidade de sua jornada, rumo à própria evolução.